Você sabe como que uma carteira de fundos imobiliários deve ser estruturada de acordo com a fase que você se encontra? Se você não sabe isso, eu vou te ensinar nesse vídeo como é que deve ser a sua carteira de investimentos de acordo com o seu patrimônio. Por que não? As carteiras de fundos imobiliários, elas não precisam e não devem ser iguais. Investir em FIIs não é sorte, é estratégia. É assim que você ganha dinheiro e é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Como que você estrutura a sua carteira da melhor forma, de acordo com a fase patrimonial que você se encontra. Se você quer aprender a investir de verdade em fundo imobiliário e passar a ter uma renda passiva mensal todos os meses, já aproveita para conferir se você está inscrito aqui no canal, com o sininho ativado e deixa o like nesse vídeo, porque eu estou sempre trazendo conteúdos como esse, que vão te ajudar a entender melhor como funcionam os FIIs e passar a investir com muito mais qualidade. E a primeira coisa que você precisa ter definido, e isso independe do seu valor de patrimônio, é a estratégia da sua carteira de investimentos. Eu sei que tem muita gente que ignora isso e às vezes é justamente isso que faz com que você não consiga ter os resultados que você deseja, não ter uma estratégia da sua carteira bem estruturada. Amanda, o que que significa ter uma estratégia de investimentos bem estruturada? Definir a estratégia da minha carteira de investimentos. De forma bem simples, é você determinar as proporções que você quer se expor a cada tipo de fundo imobiliário. Eu sei que muita gente pensa que todo fundo imobiliário é igual, mas não é. E você precisa ter isso bem definido, porque cada tipo de fundo imobiliário possui características, riscos que são específicos, que são diferentes entre si. E baseado no seu perfil, você precisa determinar como você quer se expor a determinados tipos de fundo imobiliário, a determinados tipos de risco. Isso vai direcionar você para que você não erre no meio do caminho, para que você não fuja da estrutura principal que você definiu para sua carteira. E eu vou te dar um exemplo na prática de uma estrutura, de uma estratégia bem simples que você pode adotar na sua carteira e é claro que você pode adaptar para a sua realidade. Eu gosto muito da estratégia 60-20-20. O que que isso significa? 60% do dinheiro aplicado nessa carteira de fundos imobiliários, ele deve estar destinado a fundos imobiliários de tijolo, que atuem em segmentos específicos. Como assim, Amanda? 60% desse dinheiro pode estar aplicado em fundos imobiliários de tijolo que atuem no segmento específico de galpões logísticos, de shopping center, de lajes corporativas, ou seja, que são fundos que atuam especificamente naquele determinado tipo de imóvel. E por que isso? Porque 60% em fundos de tijolo que atuam em segmentos específicos. Isso porque os fundos imobiliários de tijolo, a sua estrutura, na sua essência, você tem imóveis ali no portfólio, você conta com os aluguéis desses imóveis, você tem a valorização também desses imóveis e, consequentemente, por se tratar de um fundo imobiliário que tem, de fato, imóvel ali na sua estrutura, são fundos mais seguros, são fundos mais robustos. Então, esses 60%, eles vêm conferir essa camada de mais estabilidade para sua carteira, de mais segurança. E quando um fundo imobiliário ele atua de forma específica em um determinado segmento, toda a sua filosofia, todo o seu direcionamento, ele vai ser voltado para aquele segmento específico que ele atua. Ou seja, ele vai ficar muito bom, muito eficiente naquele segmento, porque os gestores que fazem ali a gestão daquele fundo imobiliário, eles vão ser capacitados 100% para aquele segmento específico, eles vão respirar aquele segmento, e isso traz mais robustez para o fundo imobiliário. Então, 60% dessa estratégia 60-20-20 vai para essa camada de FIIs de tijolo que são específicos de um determinado segmento. Os outros 20% eu gosto de destinar para fundos imobiliários de papel. E aqui, se você tem um perfil mais conservador, você destina para FIIs de papel high grade. Por quê? Porque nem todo fundo imobiliário de papel é igual. Talvez você não saiba disso, mas eu vou explicar para você. O que que significa um fundo imobiliário de papel high grade? Basicamente, existem três tipos de fundos imobiliários de papel e eles são classificados conforme o seu grau de risco.
O high grade são aqueles em que, por se tratar de um fundo imobiliário de papel, eles emprestam seu dinheiro, eles financiam o setor imobiliário e eles recebem juros por conta disso. Mas os de papel que são high grade, os empréstimos que eles fazem são para devedores com um nível de crédito melhor, que são menos arriscados. Já os fundos imobiliários de papel que possuem um risco intermediário, eles investem em ativos que são mais arriscados, mas também tem alguns que são mais robustos. Ele é ali o meio termo. E além dos fundos imobiliários de papel high grade e de risco médio, você também tem os fundos imobiliários de papel high yield. No caso dos fundos imobiliários de papel high yield, o foco deles é trazer altos retornos, altas rentabilidades, mas em troca disso, eles correm mais risco, eles têm um perfil de crédito mais arriscado. Os devedores são devedores que não têm um perfil tão bom assim como os high grades. Então, se você tem um perfil mais conservador, dê prioridade para essa camada dos 20% dessa estratégia 60-20-20 para fundos imobiliários de papel que sejam high grade. Se você está disposto a correr um pouco mais de risco, pode pegar um que seja intermediário. Agora, se você tem um apetite maior ao risco, topa correr um pouco mais de risco em busca dessa maior rentabilidade, você pode mesclar, ter fundos imobiliários high grade, mas também ter fundos imobiliários high yield. E além disso, além desses 20% destinado a FIIs de papel, você destina os outros 20% dessa camada 60-20-20 a fundos imobiliários híbridos ou multi-estratégia. E aqui a grande questão dessa camada é a diversificação. Na primeira ponta, os 60%, você tem ali a robustez, a segurança. Na camada intermediária, nos outros 20% dos fundos imobiliários de papel, você tem rentabilidades maiores para sua carteira, e nessa outra camada, do híbrido ou multi-estratégia, você tem mais diversificação, porque aqui você consegue explorar outros segmentos, outras composições que as duas primeiras camadas elas não darão a você. Por exemplo, você pode investir em fundos imobiliários híbridos que investem em lajes corporativas, em edifícios voltados para a saúde, em outros segmentos que você não explora de forma específica, ou até mesmo a junção de fundos imobiliários de papel com fundos imobiliários de tijolo de forma híbrida. Então, você traz mais diversificação para essa sua carteira. E ter uma estratégia bem definida, como essa do 60-20-20, vai te impedir de cometer erros que podem fazer com que você não consiga ter o potencial verdadeiro de retorno que a sua carteira teria caso você tivesse uma estratégia. E eu digo isso porque eu vejo muito na prática, até mesmo com os meus alunos, dentro do máquina de renda automática, que quando eles passam a adotar uma estratégia, a estratégia que eu ensino lá dentro, eles percebem que estavam cometendo erros silenciosos que faziam com que eles não conseguissem ter de verdade o retorno que eles deveriam ter nas suas carteiras. E eu vou até mostrar para vocês na prática o que um aluno meu, o Edivaldo, comentou no nosso grupo exclusivo dos alunos MRA, que é o meu curso completo de fundos imobiliários, o Máquina de Renda Automática. Olha só o que ele comentou, que ele comprou o MRA, ele assistiu às aulas e ele viu que ele cometia erros na carteira dele e que o curso ele dá muita capacitação para pessoas que já têm investimento em alguns FIIs, mas que não conseguiam ter esses critérios bem definidos. Percebe o que eu estou te falando? Às vezes você já até investe, você já até tem uma carteira de fundos imobiliários, mas você comete erros que nem sequer consegue se dar conta por não ter uma estratégia bem definida, por não ter um bom direcionamento, por não conseguir enxergar de fato onde é que estão as melhores oportunidades. E aí você fica com aquele sentimento de que as coisas não acontecem, de que as coisas não evoluem, justamente por conta dessa falta de estratégia, dessa falta de direcionamento. Se você se sente dessa forma e quer de fato aprender a investir de verdade, a ter resultados que realmente são eficientes e vão fazer com que você consiga crescer o seu patrimônio, ter uma segunda fonte de renda e conquistar sua liberdade financeira, clica no link que eu vou deixar fixado nos comentários
ou no QR Code que está passando na tela e vem conhecer o MRA, que lá dentro tem tudo o que você precisa para aprender a investir de verdade em fundos imobiliários, e eu te garanto que esse será o melhor investimento que você vai fazer. Agora eu vou mostrar para vocês uma outra coisa que você precisa ter muito bem definida para ter a sua carteira de fundos imobiliários. E aqui a gente já vai deixar de forma específica para cada fase de patrimônio que você tiver, que é a quantidade de fundos imobiliários. Muita gente também erra nessa etapa. Pensa assim: ah, eu preciso diversificar. E sai adicionando 20, 30, 40 fundos imobiliários, e às vezes a pessoa tem R$ 1.000, R$ 5.000 investidos. Eu vejo muita gente até, às vezes, que vai ser meu aluno, que chega, que já tem uma carteira, mas quando percebe, tem uma carteira extremamente pulverizada, ou seja, extremamente cheia de fundos imobiliários, um monte de fundo imobiliário parecido. É uma carteira que não conversa nada com nada e que acaba não sendo eficiente, porque sim, você precisa diversificar, ou seja, você precisa se expor a fundos imobiliários de diferentes segmentos para trazer diversificação, para trazer segurança, robustez para sua carteira, mas tem um limite para isso. E esse limite ele vai mudar de acordo com o seu patrimônio. Você que tem um patrimônio de 1.000, 5.000, 10.000, não precisa ter a mesma quantidade de fundos imobiliários que uma pessoa que tem 100.000, R$ 1.000.000 investidos. Você tem que sim diversificar, assim como todos os outros precisam diversificar, mas essa diversificação ela pode ser feita numa quantidade menor de fundos imobiliários. Você precisa somente saber escolher de forma estratégica esses fundos imobiliários para que você consiga ter essa carteira diversificada, mas com um número de FIIs que seja compatível com a fase do patrimônio que você está. E eu vou te dar um exemplo disso na prática. Olha só, se você tem um patrimônio de até R$ 10.000, você pode ter de 2 a 3 fundos imobiliários. Isso já é o suficiente para que você consiga ter essa carteira diversificada e que vai te trazer um bom retorno. Você pode, por exemplo, com até R$ 10.000, ter um fundo imobiliário de tijolo, ter um fundo imobiliário de papel e ter um fundo imobiliário híbrido e multiestratégia. Você sabendo escolher bons fundos imobiliários, tendo 3 FIIs nesse patrimônio de até 10.000, isso não vai fazer com que você esteja correndo risco demais. Não, você precisa focar não é na quantidade, é na qualidade dos fundos imobiliários que você vai escolher para a sua carteira. E conforme o seu patrimônio for crescendo, aí sim vai surgindo a necessidade de você adicionar outros fundos imobiliários para que você consiga diversificar ainda mais essa sua carteira. E eu vou dar um exemplo para você. Quem tem patrimônio de até R$ 100.000 pode ter de 4 a 5 fundos imobiliários. Isso já é uma quantidade ok de FIIs para que você consiga diversificar, para que você consiga fazer o gerenciamento, o controle desses fundos imobiliários. Já é uma quantidade suficiente de FIIs. Agora, se você tem até R$ 500.000 de patrimônio investido em fundo imobiliário, de 6 a 8 FIIs já é uma quantidade suficiente para você ter na sua carteira. Para quem tem até R$ 1.000.000, de 9 a 12 fundos imobiliários já é uma quantidade suficiente. E para quem tem acima de R$ 1.000.000, de 13 a 15 FIIs também já é mais do que bom. Você já consegue aí, com essa quantidade de fundos imobiliários, fazer uma boa gestão, ter uma boa diversificação, fazer um bom acompanhamento e ter um bom retorno, um bom crescimento dessa sua carteira, desde que, é claro, você consiga escolher bons fundos imobiliários para investir, que é justamente a próxima etapa dessa carteira, que é você o quê? Saber selecionar bons fundos imobiliários, adotar critérios de seleção. Por exemplo, eu e os meus alunos do Máquina de Renda Automática, nós utilizamos filtros estratégicos de seleção. Por meio desses filtros, a gente consegue detectar de forma muito simples, rápida e prática aonde é que estão os melhores FIIs, os mais baratos, os mais rentáveis, para que a gente consiga investir e diversificar dentro da nossa estratégia. E você pode estabelecer os seus critérios, os seus filtros de seleção. Por exemplo, você pode definir filtros de rentabilidade. Eu vou investir em fundos imobiliários que estão dentro de um intervalo específico de rentabilidade. Adote um critério
critério. Eu vou investir em fundos imobiliários que têm um PVP dentro de uma determinada margem, sei lá, de 0,8 até 1,02. Eu topo investir. Eu uso o preço teto para definir o preço justo ali dos fundos imobiliários de tijolo e saber onde é que de fato estão as melhores oportunidades. Você definir ali critérios de tamanho de patrimônio do fundo imobiliário, de quantidade de cotistas, critérios que vão te direcionar para que você saiba na hora de analisar um fundo imobiliário se aquilo faz sentido para você ou não. Por exemplo, eu não invisto em fundos imobiliários que têm um patrimônio menor do que 100 milhões de reais. Eu já acho um fundo imobiliário muito pequeno. Eu não invisto em fundos imobiliários que têm menos de 50 mil cotistas, que têm menos de 1 milhão de reais de liquidez diária. Percebe o que eu estou querendo te dizer? Eu estabeleço critérios e nesses critérios eu realizei filtros que eu utilizo e que eu passo para os meus alunos para que a gente só aplique esses filtros de forma muito rápida e consiga visualizar onde é que estão os fundos imobiliários que atendem esses critérios que a gente utiliza para investir. E lá dentro do Máquina de Renda Automática eu ensino tudo isso no passo a passo. Mas você pode e deve, tá, estabelecer os seus critérios para que você consiga, de fato, investir de forma eficiente e alcançar de forma mais rápida o seu objetivo de viver de renda. E por falar nisso, eu ensino na prática um planejamento que vai acelerar esse processo para você conseguir viver de renda e eu mostro isso nesse vídeo aqui que eu vou deixar como sugestão. Muito obrigada, eu espero você no próximo vídeo.